Vamos lá, meus irmãos. O pessoal está animado. Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula da série de Apocalipse. Hoje o tema será o Cordeiro e os Sete Selos. Nós vamos trabalhar esse tema hoje, que vai do capítulo 4 ao 7 de Apocalipse. Nós vamos ver de maneira panorâmica esses capítulos. Não vamos ler inteiros. Alguns já leram em casa, que nós enviamos para os irmãos, mas vamos ver de forma panorâmica. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical e nesse momento que nós vamos ter essa aula sobre Apocalipse, Pai. Nos ajuda a compreender tudo que está revelado aqui, Senhor, na Tua Palavra, para que nós possamos, Senhor, ter conhecimento e louvar a Ti, Pai, e crer na obra da redenção que o Senhor preparou nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este momento. Entregamos essa aula nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos no último estudo, do capítulo 1 ao 3, a realidade terrena da igreja. Os olhos de João, as lentes de João estavam voltadas para as igrejas, como é a realidade da igreja, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Hoje, as lentes de João estarão voltadas mais para o céu, para os lugares celestiais. O que aconteceu lá, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda? O que vai acontecer? Hoje nós vamos ver aqui nesse estudo. E o nosso primeiro tópico desse estudo é a visão celeste da glória de Deus. Está relacionado com o capítulo 4. Os irmãos sempre deixem aberto o capítulo. Se a gente tiver que ver algum versículo, eu falo para os irmãos. Ou se eu citar alguma coisa, os irmãos podem procurar também. Então nós vemos, conforme está relatado no capítulo 4, que João ele foi até ao céu espiritualmente. E lá no céu ele vê um trono com alguém assentado naquele trono. O simbolismo do trono é muito interessante. Representa poder, autoridade e governo. Existia um trono do céu com todas essas características. Nos dias ali do povo de Deus, ali em Roma, um trono estava governando todo o mundo, o Império Romano, o trono de César. Era um trono muito poderoso, que esmagava as pessoas. Um trono que era temível, que fazia muitas ameaças ao povo de Deus. E diante desse trono, a igreja parecia insignificante, realmente. Por mais longos que fossem os reinados desses tronos, desses reinos, eles não eram páreos para o grande reino do nosso Deus. O trono de Deus é muito maior do que qualquer trono terreno. E nesse trono tem alguém sentado. Aqui no início, no capítulo 4, não é dito quem é esse alguém. Fala que tem um trono sublime e alguém está lá. Nós sabemos que esse alguém é Deus, embora não está descrito aqui de forma clara, mas é Deus. E 3 pedras preciosas são utilizadas inicialmente para descrever o aspecto da semelhança divina. São elas o jaspe, essa primeira pedrinha aqui, o sardônio e a esmeralda, que tem uma menção também ao arco-íris aqui no texto. O jaspe ele tem diversas cores, mas provavelmente, aqui nesse texto, a referência seja alguma cor clara, como por exemplo o branco. Porque lá no capítulo 21 de Apocalipse é descrita a cidade descendo do céu, a cidade santa. E ela é descrita assim: o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então parece que é uma cor clara. Então provavelmente o jaspe aqui, uma referência a uma cor clara. O sardônio ele tem essa cor avermelhada. Ele tem esse aspecto vermelho.
E já a esmeralda já vai ter um simbolismo com as cores em geral. Nós vimos aqui no texto que fala que existe uma pedra na cor de esmeralda, uma pedra semelhante à esmeralda, porém como arco-íris. Então, provavelmente são referências do Antigo Testamento, todas essas cores. No Antigo Testamento, lá no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, se os irmãos não quiserem abrir, eu leio aqui, é dito lá: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Embora aqui a cor vermelha está falando do pecado, existe uma outra interpretação para a cor vermelha, muito mais evidente, que é o sangue. Então, a cor vermelha pode representar aqui a redenção. Através do derramamento de sangue, os nossos pecados podem ficar brancos, puros, podem ficar puros diante de Deus, brancos como a lã. E o arco-íris aqui, a questão da esmeralda, também tem muito simbolismo com o Antigo Testamento, como, por exemplo, o dilúvio. Após o dilúvio, Deus coloca o arco dele no céu, falando que aquele seria um símbolo da aliança, que ele lembraria, toda vez que visse aquele arco, da sua promessa de não destruir mais a terra com o dilúvio. Lá no livro de Ezequiel, que na aula introdutória eu falei que é um pano de fundo bem evidente para o livro de Apocalipse, Ezequiel, no capítulo 1 do seu livro, ele tem uma visão semelhante à de João aqui. Ele vê o trono de Deus, vê seres, vê cores, relâmpagos, ele vê muitas coisas parecidas. E lá ele vê também um arco. Ele vê um arco assim como João está vendo aqui. É um símbolo, portanto, da aliança de paz e misericórdia de Deus. E após isso, João vai ver mais coisas, ele vai continuar tendo visões ali. Ele vê ao redor do trono 24 tronos. O que será que representa esses 24 tronos? Israel teve 12 patriarcas. A igreja teve 12 apóstolos. Portanto, nós podemos dizer que aqui é a unidade do povo de Deus, em ambos os testamentos, que está sendo representada no céu. É a descrição, podemos dizer, da igreja gloriosa. Nós vimos lá no estudo das cartas diversas promessas àqueles que fossem fiéis, que eles teriam coroas, vestes brancas e se assentariam em tronos. Então nós vemos aqui eles desfrutando dessa recompensa, conquistada por sua fidelidade na terra aqui, nas perseguições e na vida no Evangelho. E desse trono vão sair relâmpagos, vozes e trovões. Existe também tochas que ardem como fogo e ainda por cima um mar de vidro que está semelhante ao cristal ali, está estático, né? E aqui o pano de fundo, mais uma vez, é o Antigo Testamento. E, evidentemente, aqui o livro de Êxodo. A menção a relâmpagos, vozes, trovões, podemos lembrar da lei sendo dada lá no Sinai. A manifestação de Deus ali trouxe tudo isso, né? E a referência ao mar, aqui nós podemos até falar do Mar Vermelho, que era um símbolo ali de dificuldade para o povo, a dificuldade dos mares naquela época. E o mar no Apocalipse muitas vezes vai representar os inimigos do povo de Deus, em diversos contextos. Mas eu vou pedir para os irmãos, para a gente ver essa questão do mar, abrir em Apocalipse 15, deixa marcadinho aí, nos versos 2 e 3. Só para nós vermos aqui como há uma menção a Moisés nessa questão do mar. Mais uma vez o mar de vidro. Já lá no capítulo 15 tem uma menção desse mar de vidro aqui. Vi como um mar de vidro, verso 2. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome,
que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Alguém lembrou de algum cântico aí? É esse mesmo. Então, nós vemos aqui uma menção a Moisés. Então, o simbolismo do Antigo Testamento está muito presente na construção do texto de Apocalipse aqui. Isso nós vemos bem evidente. E João continua vendo coisas. Ele vê 4 seres viventes diante do trono. Esses seres são semelhantes a animais e têm olhos por toda parte, conforme ele diz ali, né? Talvez João está mesclando os animais da visão de Ezequiel, capítulo 1. Vale muito a pena os irmãos lerem em casa depois, não vou ler aqui porque vai tomar o tempo, é um capítulo extenso, né? Mas Ezequiel, capítulo 1, tem alguns animais e tem essa visão semelhante. E em Isaías, capítulo 6, há uma descrição da visão da glória de Deus ali. E o que tem ali na visão de Isaías que chama a atenção? Que existem serafins ao entorno do trono de Deus, e eles com 2 asas cobrem o rosto, com 2 asas os pés, e com 2 voam. Então eles não podem ali olhar para a glória de Deus. E nós vemos aqui já em Apocalipse que os animais estão cheios de olhos. Parece até um tom irônico da passagem. Ou seja, eles não ofendem a Deus estando com os olhos abertos, digamos, né? Com os olhos descobertos. Por quê? Porque eles já estão puros diante de Deus. Os pecados perdoados. É um simbolismo ali, é um simbolismo da passagem, que agora isso não ofende mais a Deus. Como coloquei aí, são seres que carregam o simbolismo da criação divina, representada por animais selvagens. Nós vemos aí um que é semelhança ao leão, que pode representar aí os animais selvagens. Também o novilho, que pode representar os animais mais domésticos, domesticáveis. Tem um que é semelhante a homem, não dá para saber qual animal seria esse, né? E um que era semelhante à águia, representando aí as aves, né? É a criação representada ali diante do trono de Deus. Então nós vemos aí que João tem toda essa visão da glória de Deus ali daquele trono. E esses seres estão exaltando a Deus. Os 24 anciãos estão ali prostrados diante de Deus, num reconhecimento que Ele é a origem de todo o bem e que toda a glória deve ser dada a Ele. Então João vai ter uma outra visão de um livro e do Cordeiro. Esse é o nosso segundo tópico, que está relacionado ao capítulo 5 de Apocalipse. Uma visão do livro e do Cordeiro. O olhar de João é atraído para a mão direita de Deus, em todo esse contexto aí. Lá está um livro, e a palavra original para essa palavra livro é até a palavra Bíblia também. Provavelmente era um livro semelhante a esse daqui, um papiro da época, que era escrito ali e enrolado. Esse livro estava escrito por dentro e por fora, e dá para perceber mesmo, se ele estiver enrolado, que está escrito ali por dentro e por fora. E, mais uma vez, o pano de fundo é o Antigo Testamento. No Antigo Testamento são mencionados diversos livros, com profundos significados teológicos, como, por exemplo, o livro da lei. Deus fala sempre: não cessem de cumprir todas as coisas escritas nesse livro. Quantas vezes nós já vimos essa expressão nos textos ali do Antigo Testamento, né? Nós vemos lá no livro de Jeremias, no capítulo 36, verso 1, que Deus fala que existem acusações divinas que estão registradas em seus livros contra o povo de Judá, que estava sendo desobediente.
Lá em Daniel também, é dito lá no capítulo 12, já no final do livro de Daniel, para que ele cele as palavras do livro, para aguardar as profecias ocorrerem. Então, há uma série de referências do Antigo Testamento a essa questão do livro. Mas o contexto literário, que talvez faz uma menção direta a essa passagem aqui do Apocalipse, é Ezequiel. Os irmãos deixem aí marcado, abram em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2. Ezequiel 2, versos 9 e 10. Nós temos aí Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Capítulo 2, versos 9 e 10. Ezequiel está tendo uma visão do trono de Deus, semelhante com essa de João, conforme eu disse. E ele escreve. Quem não achou, eu vou ler aqui também a passagem completinha também, tá bom? Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então é uma visão semelhante, quase idêntica, né, com a visão de João aqui, né? Porém, esse livro está selado. Isso significa que as coisas não aconteceriam automaticamente. O livro ele não pode ser aberto, ninguém pode sequer abrir nem olhar para aquele livro que João está vendo ali. Então, João entra em desespero. Ele começa a chorar ali diante dessa situação. E esse choro de João talvez pode soar um pouco estranho para nós. Por que ele não pensou logicamente que Jesus poderia abrir os livros, abrir esse livro? Jesus lhe revelou, antes da sua subida ao céu, que ele tinha a chave da morte e do Hades. Ele falou nas cartas que ele tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Então, por que ele não pode fazer isso? O fato é que talvez João, ao tomar conhecimento de que ninguém poderia abrir o livro, talvez ele pensou que nem Jesus poderia. Ele viu essa declaração celeste e pensou dessa forma. Ele sabe que tem um grande conflito cósmico ali acontecendo, uma briga por direitos, direito de governo. Então o desespero toma conta de João. E por que esse desespero? Porque significa que as coisas que em breve devem acontecer, que foi dito lá no início do livro, não aconteceriam, simplesmente não aconteceriam. Porém, João é consolado. Havia um que era digno de abrir o livro. E esse nós podemos fazer questão de ler aqui. Está no capítulo 5, versos 5 a 7. Todavia, um dos anciãos de dias me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Então nós vemos aqui que o cordeiro é digno de abrir o livro e desatar os selos, abrir os selos. Muitos animais eram sacrificados no templo, mas sem dúvida o cordeiro era o mais importante de todos. Um símbolo da expiação, da transferência de culpa. Sem dúvida o simbolismo do cordeiro é muito grande. A menção aqui aos chifres, 7 chifres, o chifre na Bíblia, em muitas passagens, é a descrição de poder. Então está mostrando que ele é todo poderoso.
A descrição dos olhos está mostrando a sua onisciência, que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas. Então nós vemos que esse cordeiro se aproxima do trono, se dirige a quem está sentado lá e toma o livro da mão. Por quê? Na linguagem paulina, nós vemos que Jesus, quando subiu ao céu, ele se assentou à direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Então, o Cordeiro, ele tem ali direitos para fazer isso daí, para começar a governar. E ele então o faz, sem rodeios, sem cerimônias, ele pega o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E essa solenidade de coroação, digamos, do Cordeiro, vai se encerrar com um amém. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, adoram a Deus Pai e ao Deus Filho. E o céu fica em paz, mas a terra ainda não está em paz. Nós vamos ver agora no nosso terceiro tópico, os 7 selos, a abertura dos 7 selos. O Cordeiro, então, que é Jesus, aqui a figura de Jesus, ele começa a abrir os selos, e acontecimentos vão ocorrer após a abertura desses selos, que podem estar no contexto das igrejas daquela época, de quem está lendo o Apocalipse naquela época, mas pode ser aplicado para nós também, porque são descritas coisas que ainda não aconteceram, como o fim do mundo, coisas do tipo. Então o Cordeiro vai abrir o primeiro selo. Ele abre o selo e vê um cavalo branco, tendo um cavaleiro com um arco. Ele tem uma coroa, saiu vencendo e para vencer. E como coloquei aqui, existem algumas interpretações para esse cavalo branco, sendo elas, primeiro, o anticristo, pode ser o anticristo, o próprio Cristo ou o evangelho. Então existem essas 3 linhas de interpretação. Essa expressão cavalo branco é exatamente a mesma utilizada para descrever o cavalo que Cristo vai descer do céu no juízo final, lá no capítulo 19. E a cor branca, geralmente, na Escritura, é representada, ou melhor, é utilizada para representar algo de bom, algo benéfico. E talvez usar essa cor para o anticristo não seja muito coerente. Usar para as forças do mal, como se fosse algo disfarçado de pureza, talvez não seja muito coerente. E, em segundo lugar, na interpretação de Cristo, se Cristo que é esse cavalo branco, nós temos algumas dificuldades também. Por quê? Lá no capítulo 19, a arma que Cristo está utilizando para descer e guerrear é uma espada. Aqui a arma é um arco. Parece pouca diferença, mas tem uma diferença. O arco era muito utilizado no Antigo Testamento para descrever algumas coisas sobre o juízo de Deus. A palavra arco aparece bastante. Mas a arma de Cristo, lá no capítulo 19, é uma espada. E, em segundo lugar, nessa questão de Cristo ainda, parece estranho que Cristo está abrindo o selo e ele está liberando ele mesmo. Então, embora o gênero apocalíptico permita isso daí, não parece muito coerente. Então, talvez a melhor interpretação seja o próprio Evangelho. É só nós lembrarmos da história da redenção. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Qual é a primeira coisa que ele faz? Enviar o Espírito Santo para capacitar a igreja a pregar o evangelho em todo o mundo. Esse evangelho ele é vitorioso. Esse evangelho é vencedor. Então parece que a interpretação melhor seja o evangelho vitorioso de Jesus. Então, o Cordeiro vai abrir o segundo selo. O segundo selo, que tem um cavalo vermelho, descreve um estado progressivo de violência entre as nações como um todo e entre indivíduos também.
como decorrência de sua rebelião contra Deus. Coloquei a passagem de Mateus aqui, vamos abrir lá nesse texto, que está, creio que está relacionado. Mateus 24, dos versos 6 ao 9. Mateus 24, versos 6 ao 9. Jesus está dizendo aqui no seu sermão profético: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós vemos aqui, com a descrição desse cavalo vermelho, um estado progressivo de violência entre as nações, mas entre as pessoas também. E naquela época, dos leitores originais de João, dos leitores ali das igrejas, até essa espada estava entre eles, como, por exemplo, coloquei aqui o fiel Antipas de Pérgamo, que havia experimentado o martírio devido à sua fidelidade a Deus, fidelidade ao Evangelho. Então ele experimentou essa espada, e essa violência ia progredir. Conforme os tempos fossem passando, as guerras iam estar mais evidentes e esse estado de violência ia ser mais notório no meio do povo de Deus. Então o Cordeiro vai abrir o terceiro selo. O terceiro selo tem um cavaleiro que, além da cor preta, traz uma balança na mão. Provavelmente uma balança como aquela ali, com pratos que, através desses pratos aí, dá para ver o peso através do equilíbrio da balança, né? Então, com o surgimento desse cavaleiro, será anunciado o preço de algumas mercadorias. Nós vemos aí no capítulo 6, os versos 6 aí, é dito, né? Uma medida de trigo, lá na última linhazinha, eu vou ler o verso 6 inteiro, é melhor. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então nós vemos aí preços de mercadoria. E o denário que está sendo citado aí, talvez seja uma moeda como aquela, na época, que equivalia ao salário de 1 dia de trabalho. Então, o salário de 1 dia de trabalho só daria para comprar 1 medida de trigo e 3 medidas de cevada, o que no dia a dia era um preço muito alto para eles. Numa época normal, dava para comprar até 12 vezes mais do que isso. É como se nós, trazendo para o nosso dia, para os nossos dias aqui, nós ganhamos 1 dia de trabalho, nosso dinheiro para nos manter, e esse dinheiro dá para a gente se alimentar o dia inteiro. E talvez nessa condição só daria para ter 1 refeição no dia. Algo assim semelhante isso daí, a grosso modo, bem a grosso modo mesmo, né? Não é uma descrição de um estado generalizado de fome, mas de dificuldades de se obter o mínimo para o sustento. E um comentarista, nessa questão, não danifiqueis o azeite e o vinho, ele traz a seguinte explicação. A expressão, não seja injusto com o azeite e o vinho, representa a fidelidade que seria esperada dos novos escravos, os quais não deveriam se vingar dos seus senhores, nem prejudicá-los de alguma maneira, na administração dos bens deles e da comida própria deles. Então é um texto um pouquinho difícil, mas talvez o que se esperava é a fidelidade nessa época de dificuldades.
você é um escravo, você trabalhava para o seu senhor, você sabe que as coisas estão caras, você quer se apropriar de algum bem ali, ser infiel no seu trabalho. Então isso não era permitido, o famoso peculato nos nossos dias atuais, né? Você se apropriar de algo ali que está à sua disposição. Isso era esperado, né? Então nós vemos aqui dificuldades para o sustento nesse terceiro selo. E o cordeiro vai abrir o quarto selo. O quarto selo, é impressionante que aparece o número 4 bastante vezes aí. O número 4, ele aparece aí como quarto selo, evidentemente, né? O quarto ser vivente que vai ser liberado ali, a quarta parte da terra e 4 instrumentos de morte. Então nós vemos aí, né? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E é o cavalo amarelo que aparece aí, no caso. Então nós vemos aí que é dado a esse cavalo amarelo o poder de atormentar, sendo ele chamado de morte, inferno. E é dado autoridade para ele sobre a quarta parte da terra, para ferir com a espada. São os 4 aí instrumentos de morte, né? Espada, fome, mortandade e com as feras. Nós vemos aí o número 4 talvez muito evidente, porque ele pode representar o número da criação. Porque Deus fala muito dos 4 cantos da terra, tem ali os animais que estão diante do trono, que representam a criação, e são 4 animais também, então talvez seja essa a interpretação, né? E essa ação do quarto cavaleiro parece algo que vai atingir não apenas a igreja, sendo antes um ato julgador de Deus sobre a criação como um todo. Deus vai julgar a criação, essa criação que geme, conforme nós lemos nas Escrituras, aguardando a redenção também. Então, nós vemos aí esse ato julgador de Deus sobre a criação. E vamos para o quinto selo. No quinto selo é descrito almas daqueles que estavam debaixo do altar. Ali naquele trono que João está contemplando, tem algumas almas ali próximo, debaixo do altar, que estão clamando por misericórdia. Estão clamando até quando Deus vai permitir que as coisas aconteçam e quando Deus vai julgar essas coisas, as coisas ruins naqueles que habitam sobre a terra. E provavelmente, como está aqui, muitos cristãos nas igrejas estavam com dúvidas sobre a vantagem de enfrentar o martírio. Talvez muitos crentes tivessem dúvidas sobre o que havia acontecido com a alma daqueles que foram mortos. A abertura desse selo revelou o que aconteceu com eles. Estavam próximos a Deus, clamando por justiça. Então, isso daí foi algo revelador para João, algo que traria fé para os crentes. Aqueles que morreram não estavam dormindo, como alguns acham que ficam, ou estavam sem consciência, não, estavam perto de Deus e clamando, querendo ver a justiça. Então é dado a cada um deles vestiduras brancas e é dito para que descansem por mais um tempo, porque um número ainda precisava ser completado, um número precisava ser alcançado, do número dos seus conservos e irmãos que ainda precisavam ser mortos também, para então Deus tomar as atitudes que ele precisava tomar dos seus planos redentores. E nós vamos então para o sexto selo. O sexto selo vai trazer 6 grandes flagelos que anunciam o fim desta era, ou daquela, no caso, né? Como eu disse, pode aplicar para nós também. Nós vamos ler aí os versos 12 ao 14, vamos ver esses flagelos aí, né? Então viu o cordeiro abrir o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue,
As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Nós vemos aí, no sexto selo, 6 flagelos que descrevem o fim dessa era. E também nós vemos 6 classes de homens, começando pelos mais importantes até os menos favorecidos, se desesperando pela ira divina, diante da ira divina. Está aí no verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, ou seja, todas as pessoas, se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Vale a pena ler o 16 também. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então nós vemos aqui o número 6 muito evidente também. O número 6 no Apocalipse está associado com atividades malignas, mas também com o julgamento divino sobre essas atividades malignas. O julgamento divino sobre elas. Aqui está sendo mostrado que Deus não faz acepção de pessoas, seja para salvação, seja para condenação. A ira divina ou a salvação não depende da condição social de ninguém. Então nós vemos isso aqui evidente no sexto selo. Então, João vai fazer uma pausa antes de falar do sétimo selo. E vai falar daqueles que estão sendo salvos no meio disso tudo. E isso vai estar no nosso quarto tópico aí, os 144 mil. Muitos talvez já ouviram esse número. Os 144 mil. Muitas interpretações sobre esse número que aparece nesse texto do capítulo 7 de Apocalipse, né? Esses eventos do capítulo 7 não se dão após os eventos do capítulo 6, porque nós vimos que nos eventos do capítulo 6 tudo acabou. O céu se enrolou, a terra, os montes saíram dos seus lugares, os ímpios estão sendo julgados. Então talvez esses eventos aconteçam um pouco antes disso tudo. Então, cronologicamente, João está contando a história, e ele vai parar um momento para falar, e o que está acontecendo com os salvos durante isso tudo? Ele vai voltar um pouquinho ali, antes dessa destruição final, para mostrar o que está acontecendo. A destruição final, nós podemos ver que foi suspendida. Capítulo 7, verso 3, está dizendo, capítulo 7, verso 3 de Apocalipse: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, antes de destruir a terra, o que acontece? O arrebatamento. Cristo volta, busca a igreja e depois derrama o seu juízo. Ou, ao mesmo tempo ali, tudo no momento só que em períodos diferentes, não sabemos dizer cronologicamente como é isso. Mas uma coisa é certa, Deus pede para que os seus fiéis sejam marcados, para que sejam salvos. Isso daí nós não podemos ter dúvida alguma. E nós vamos então ver uma descrição de 12 mil de cada tribo de Israel sendo selados. Apesar da menção às tribos de Israel, nos dias de João não existia mais um Israel como nação. Não existia mais. Então, é algo simbólico aqui. É interessante aqui no verso 5 do capítulo 7 que a primeira tribo citada é a tribo de Judá e não a de Rúben. Por quê? Porque de Judá é de onde descende Jesus. Ele que é o cabeça das 12 tribos. Ele que é o cabeça da igreja. Então nós vemos aqui que ele é citado primeiro, a tribo de Judá.
E algo interessante aqui também, se os irmãos lerem depois com calma, ou se leram e repararam, a tribo de Dan não está citada aqui nesse texto. E também está sendo citada a tribo de José aqui, né? Então é algo simbólico, está sendo aqui descrito o Israel de Deus. O Israel que Deus quer descrever aqui. Os 144 mil é um número pequeno, comparado com a grande multidão que João vai ver em seguida. João, lá no verso 9, ele diz: depois destas coisas vi e eis grande multidão. Ele vê os 144 mil e vê uma grande multidão incontável. Então nós vemos aqui que os 144 mil é um número pequeno. Tem algumas linhas aí de pensamento, algumas seitas também, que fazem estudo falando que só vão se salvar 144 mil. Ou alguns que são mais malucos ainda, 144 mil são salvos, Jesus salva eles, aí depois Jesus tem que vir salvar a grande multidão, aí vem segunda vez, salva e leva. Aí depois, agora eu tenho que reinar 1000 anos, aí vem para a terra, reina 1000 anos. Aí depois volta, não, agora eu tenho que buscar que ficou gente lá, não sei como, uma terceira vinda de Jesus. Então, isso força o texto de uma maneira muito complicada. Então, nós vemos que é uma multidão só, uma multidão incontável. O que é ensinado no Novo Testamento? Que existia um muro entre Israel e igreja. Isso principalmente está escrito nas cartas de Paulo, em Gálatas e em Efésios. Existia um muro. Esse muro foi derribado. Não existe Israel e igreja, não existe distinção. É uma coisa só. Nós somos o grande Israel de Deus. Está sendo aqui dito que nós estamos fazendo parte dessas tribos agora. Nós somos o Israel de Deus. Tratam-se do mesmo povo. No quinto selo, os mártires, foi dito a eles que esperassem se completar o número dos mártires, o número dos conservos. E aqui nós vemos então esse número completo. E é um grande número, um número incontável, o número dos salvos que estão ali louvando e engrandecendo a Deus aqui no capítulo 7. Se os irmãos lerem o capítulo inteiro, toda a glória está sendo dada a Deus ali por conta dessa grande salvação. Então, nós chegamos no sétimo selo, para concluir. E onde está o sétimo selo? No capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Isso parece estranho para nós, né? O que estaria reservado para o sétimo selo, se tudo já foi descrito, se os ímpios foram condenados, se a terra foi destruída, se os crentes, os fiéis foram salvos. E aqui é dada uma descrição simples, a mais simples de todos os selos. Houve silêncio no céu. E aqui é falado até um tempo, cerca de meia hora, né? Não sabemos qual é esse tempo nas regiões celestes, né? Tamanho dessa meia hora lá, né? Mas é algo muito significativo, porque perante Deus toda a terra deve se calar. Tudo está nas mãos de Deus. Eu coloquei aqui algumas, serve até já de reflexões para nós, né? A abertura do sétimo selo traz consigo o silêncio da plenitude. A história da salvação se completou totalmente. Por quê? Cristo triunfou sobre a morte, comprou e buscou todos os seus escolhidos entre as nações, selou-os, guardou-os até o fim. Olha a grande promessa que tem aí. Cristo triunfou, nos comprou, nos selou. Nós estamos até aí, talvez grande parte de nós, fazemos parte do povo de Deus, e tem a promessa. Se nós estamos até aqui a promessa se cumpriu, o que vai acontecer?
Ele nos guardará também até o fim, para nós estarmos naquela grande multidão incontável que ninguém pode contar. E que continua: os ímpios foram destruídos juntamente com a terra e o céu atuais, e uma nova criação é visualizada, algo totalmente novo, uma criação que não se corrompe, algo maravilhoso. E olha, algo fenomenal aí, né? Deus fez seu tabernáculo com os homens. Nós estaremos para sempre com Deus. Estaremos morando para sempre com Deus. Tabernaculando com Ele, né? Cultuando com Ele. O fim chegou. Silêncio. É esse fim que dá o início a um novo começo, podemos dizer, né? É o fim que traz a alegria para o cristão. Não é o fim de algo que traz tristeza, mas para o cristão é um fim que traz alegria, que traz promessas, um fim que não tem mais choro. Esse é o fim que Deus promete para cada um de nós. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Cordeiro é digno de abrir os selos e nos constituiu como reino, sacerdotes. Obrigado por Ele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Rei das nações. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida está nas Tuas mãos, a nossa história está nas Tuas mãos. Senhor, acrescenta a fé no nosso coração. Nós podemos passar pela violência, podemos passar pela fome, podemos passar por muitos intempéries aqui, Senhor. Mas, Senhor, guarda no nosso coração a ação do primeiro selo, que é o Espírito Santo, que é o Evangelho, Pai. Guarda isso no nosso coração. Isso que é o principal, Senhor, nas nossas vidas. Podemos perder bens, perder a vida, mas não podemos perder a Ti, Pai. Senhor, conserva a nossa fé inabalável, para que nós possamos um dia estar junto com essa grande multidão incontável, Pai. Obrigado por esse domingo, obrigado por essa escola dominical, obrigado por refletirmos na Tua palavra, não só em Apocalipse, mas em Romanos ainda há pouco, em Salmos, louvores. Nos dá um domingo abençoado e permita que nós possamos estar aqui à noite Te engrandecendo ainda mais, Pai. É o que entregamos nas Tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Amém.